Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos relata o martírio de São João Batista com toda a crueldade, frieza e brutalidade que a ação continha. Qual é a pessoa que pede a cabeça de outra num prato? Herodíades o fez, pedindo que a cabeça de São João Batista, a quem ela odiava porque ele denunciara o adultério incestuoso que ela tinha com Herodes, porque Herodes casou-se com sua cunhada. Ela, Herodíades, tinha sido esposa do seu irmão. E movida por um ódio, ela chegou a esse ponto, sabendo que João era justo, sabendo que João era santo, sabendo que João era um servo de Deus, um profeta, pediu a sua cabeça. O soldado foi à prisão, o degolou para levar a cabeça ainda durante a festa. Que cena cruel! Que a cabeça de um homem seja cortada a facadas, ao golpe de uma espada. Quanto sangue não terá jorrado desse ato violento? Quanto não terá sido abominável, inclusive para o próprio soldado, ter feito aquilo? Pois é. É a esse ponto que chega o ódio. O ódio aqui. O ódio é verdade. Diante da verdade, a reação da mentira é odiar, pois ela não tem para onde correr. Jesus disse a Nicodemos que os filhos das trevas odeiam a luz para que as suas más ações não apareçam. E ele também disse: quem é da verdade escuta a minha voz. Os filhos da mentira odeiam os filhos da luz. Mas os filhos da luz não podem se intimidar. Precisam ter a fortaleza sobrenatural de vencerem as oposições. Elas sempre aparecerão em nossa vida. Não é pregando um evangelho fácil que nós conseguiremos ser coerentes com o nosso Senhor. Não é nos adaptando, não é apresentando uma pregação customizada, não é ofertando aos homens uma proposta agradável. Nós temos de apresentar o evangelho como ele é. Nós temos que ser leais à graça que Deus concedeu às nossas almas. Nós não podemos trair a verdade do Evangelho, por medo de perdermos a nossa cabeça. E na carta aos Hebreus, que lemos na primeira leitura, já chegando à conclusão, o autor nos diz: perseverai no amor fraterno. Perseverai na filadelfia. Dizer a verdade é uma demonstração de amor. Corrigir alguém que erra é uma demonstração de amor. De amor sobrenatural. Não é capaz de fazer isso alguém que se rendeu a um coleguismo meramente humano, que sempre tem que agradar o ouvido do outro, que tem um compromisso com o bem-estar da pessoa e não com a sua salvação.
Nós cristãos queremos o bem. E o verdadeiro bem é o bem sobrenatural. É aquele que derruba uma alma da sua posição de conforto no pecado. É aquele que levanta alguém que está comodamente atolado no lodo dos seus vícios. Esse amor fraterno é o que vai até a fossa da podridão para de lá recuperar alguém que dela não quer sair. Que é mais fiel a um homem quem o salva de um naufrágio contra a sua vontade do que aquele que nele deixa-o morrer. Ele continua: não esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Foi o caso de Tobias, que hospedou São Rafael Arcanjo sem se dar conta disso, a não ser no final, quando ele se apresentou. Esse amor sobrenatural nos fará encarar qualquer pessoa com a possibilidade de que seja um anjo de Deus. E, portanto, servi-la do modo mais generoso que nós possamos. Será que nós encaramos, por exemplo, um mendigo assim? Um morador de rua? Uma pessoa que esteja doente? Ou nós rapidamente nos desfazemos delas, sem sequer olhar nos seus olhos? O amor do Evangelho nos leva a ter sensibilidade fraterna para com cada uma dessas pessoas e amá-las, amando Deus nelas, sem nojo, sem asepsia, sem distâncias. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Ou seja, nós temos que ter empatia, sofrer as dores dos outros. Por exemplo, quando sabemos que um cristão está preso porque defendeu a verdade, que ele foi criminalizado injustamente, que ele foi perseguido, que ele foi de algum modo prejudicado. Será que isso nos dói? Será que isso gera uma identificação no nosso coração? Eu oro pela igreja perseguida. Eu sinto em meu coração as dores daqueles que neste momento, para viverem a fé, precisam enfrentar terríveis provações. Diz o autor: o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Nós vivemos em dias de tanta imoralidade. Dizem por aí que dentro de 4 paredes tudo é permitido. E que mesmo no casamento entre homem e mulher, sob as bênçãos de Deus, pelo sacramento do matrimônio, tudo é lícito, e não é. Porque o ato conjugal tem que ser um ato de caridade, tem que ser um ato cheio de pureza, reverência, santidade. O ato conjugal tem que ser uma demonstração do próprio amor divino. Como
os cristãos podem profanar o leito conjugal com costumes profanos, depravados, que são licenciosos à moda do que este mundo podre oferece. Não se pode macular o altar do leito conjugal, fazendo com que esse ato de amor torne-se manchado pela exploração, pela busca cega do prazer. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é o meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Ou seja, um cristão não é alguém que anda preocupado demais com as riquezas, o lucro, o dinheiro. Por quê? Aos seus amados Deus concede enquanto dormem, nos diz o Salmo. A minha prioridade é buscar o Senhor, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais é acrescentado. A minha prioridade é entrar na câmara secreta, é orar em espírito e verdade, é mergulhar no coração do Senhor, é viver numa comunhão íntima de amor com Ele. A minha prioridade é buscar o Espírito. E eu tenho que estar muito contente com o que eu tenho. A sabedoria do Evangelho nos ensina isso, porque quando eu estou contente com o que eu tenho, é aí que eu sou rico. Eu não sou rico quando eu tenho muito dinheiro. Eu sou rico quando aquilo que eu tenho me contenta. Quando a água que eu bebo me faz bem. Quando a comida que eu como é minha e me faz bem, apesar de ser simples. Quando a cama em que eu me deito é um lugar de paz. Quando o teto que me cobre eu tenho com ação de graças. De que adianta morar numa mansão e não ter tranquilidade? Que adianta ter muito dinheiro e ficar o tempo todo querendo mais e preocupado com mais e com a possibilidade de perder e com medo de ser explorado? O cristão é alguém que está muito em paz porque aquilo que ele tem, Deus deu, e como o Senhor é a sua riqueza, ele está muito contente, ele recebe tudo com ação de graças. Ele diz: isso aqui, Deus, foste tu que me deste. Obrigado, eu estou contente. Se quiseres me dar mais, para que eu possa fazer mais o bem, eu recebo. Se não, o que eu tenho foi Deus que me deu. Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O apóstolo está recomendando que nós olhemos para os mártires, para os dirigentes que, para pregar a palavra de Deus, chegaram até as últimas consequências de morrer, como São João Batista morreu pela verdade da palavra. E ele diz: imitai-lhes a fé, essa obstinação pelo sobrenatural, esse desejo por ter mais de Deus, por querer ser íntimo dele, por descobrir as insondáveis riquezas da intimidade divina, essa verdadeira ambição que é conhecer Cristo, tal como Ele é na sua eternidade, esse maravilhoso desejo que é subir às alturas do Espírito,
para poder viver dele, para poder se alimentar de fé. Isto é imitar a fé dos mártires. Isso é imitar a fé dos santos. Isso é imitar a fé dos homens que tiveram intimidade com Deus. É viver mais do invisível do que daquilo que é tátil. É viver para o que é permanente. Para Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. O passado já passou, o futuro não sabemos nem se chegará. Neste momento agora, eu me agarro ao que é eterno. Eu me apego ao Deus eterno, que é sempre o mesmo. A Jesus, sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E é em função dele que eu vivo, é em função dele que eu morro, é em função dele que eu tenho tudo que eu tenho. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É isso que liberta o nosso espírito das ansiedades do tempo presente e que nos faz ter este contentamento sobre modo excelente, que é o contentamento de podermos desfrutar a amizade divina, de poder subir ao divino, de podermos beber do divino, de tal modo que a nossa alma se sacie com Ele. Eu quero me desfazer de todas as preocupações da vida presente, de todas as ansiedades, do que os homens fazem, e dos prazeres da carne, daquilo que o dinheiro pode trazer como lucro. Eu quero me desentender de tudo isso. Eu quero ter o privilégio de morrer a qualquer instante e de perder a cabeça a hora que Deus pedi-la, porque o meu compromisso com a verdade sobrenatural da fé está acima de tudo. É a Deus a quem eu quero contemplar, a quem eu quero amar com um amor verdadeiramente inflamado, que suba como uma coluna de fogo e toque até as abóbadas do céu, para que o meu ser seja inteiramente transpassado pelo fogo que Ele é. Queridos irmãos, não tenhamos medo de nada, nem de ninguém. Se o objetivo da nossa vida for contemplar o Senhor, for voar às alturas para estar na leveza do Espírito em consórcio íntimo com Ele, nada nos intimidará, porque nós teremos descoberto aonde se encontra o verdadeiro tesouro. Viveremos mais entre os anjos do que entre os homens. E o amor fraterno para nós será a gramática mesmo da nossa existência.